Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, textos de filosofia de todos os níveis. Eu vou apresentar neste vídeo algumas das ideias centrais que o Denis Diderot desenvolve na Carta sobre os Cegos, que foi escrita em 1749. Para início de conversa, eu chamo a atenção que aos cegos falta basicamente o sentido da visão. E o sentido da visão na história da filosofia sempre foi associado ao conhecimento racional, ao conhecimento absoluto, verdadeiro. Nesse texto, o grande pressuposto é um pressuposto empírico. Todas as ideias, desde as ideias dos objetos físicos até os princípios, as ideias metafísicas, elas são originadas na experiência, nos sentidos e na percepção. Ora, como se formam as ideias? Não apenas as ideias dos objetos, mas também as ideias morais e as ideias metafísicas naquelas pessoas que são destituídas do sentido da visão. Então, é essa a grande questão do Diderot. O sentido por excelência dos cegos é o sentido do tato. É nele que se organizam, a partir dele, do tato, que se organizam as ideias. O cego tateia as coisas e forma as ideias das coisas, forma a ideia de volume, forma a ideia de peso, forma a ideia das feições dos seres humanos, dos animais. A partir da bengala, o Diderot considera que a bengala seja uma extensão do sentido do tato, uma extensão que o cego usa para poder se localizar, poder se movimentar. Então, a bengala seria a extensão do sentido do tato. É por isso que o cego concebe o espelho como uma extensão do sentido do tato. Ou seja, o cego, como não possui a visão, não faz a mesma ideia do espelho que alguém que vê, que enxerga normalmente faz. Quanto às ideias morais, o grande pressuposto do Diderot é o seguinte: nós formamos as ideias morais a partir das nossas percepções, dos nossos sentidos. O cego não considera indecente, por exemplo, uma pessoa nua ou com pouca roupa, coisa que era considerada totalmente imoral na época do Iluminismo, no século XVIII, onde a igreja e a religião cristã predominavam. Por um motivo muito simples: o cego não pode ver a nudez. No entanto, o roubo, o furto, o cego considera como algo extremamente imoral, porque ele percebe essa ação de alguém que está subtraindo algo, por exemplo, do seu bolso. Neste slide sobre o juízo moral, eu só dei um exemplo do que o Diderot cita, que é, por exemplo, uma pessoa que vê, ela se incomoda muito com algo que ela percebe que está próxima dela e que é algo injusto, uma ação injusta que está acontecendo próxima dela. Ações injustas que ocorrem muito longe das pessoas, que ocorrem, por exemplo, em outros países, do outro lado do mundo, estas ações não são consideradas de forma veementemente tão imoral quanto aquelas ações que ocorrem nas proximidades das pessoas. Uma coisa que ocorre também com um animal sendo espancado, sendo judiado, por exemplo, as pessoas se escandalizam e, no entanto, pequenos seres, insetos que são mortos,
de forma tão cruel quanto grandes animais, elas são desconsideradas. Então, a questão da grandeza, a questão da distância, tudo isso o Diderot está considerando como sendo relativismo moral. O relativismo moral, no caso de Diderot, não é considerado como sendo um relativismo pertencente a cada cultura, mas o relativismo moral significa que um cego se incomoda mais com determinadas ações que ele injustas, e uma pessoa que vê normalmente, ela considera outras ações injustas e que não as do cego. Essa que é o relativismo moral que o Diderot considera neste texto. Há também um relativismo metafísico. O que significa isso? Mesmo as ideias mais abstratas, que são as ideias metafísicas, elas se originam, segundo Diderot, a partir dos nossos sentidos. Então, vamos supor o seguinte: o matemático Saunderson, no seu leito de morte, ele recebe a figura de um religioso que quer que ele confesse, que quer que ele admita a existência de Deus. E para provar a existência de Deus, esse religioso ele evoca a beleza e a harmonia do universo. Ora, o matemático Saunderson, com toda a sua bondade, com toda a sua magnanimidade, ele responde ao religioso: eu não posso considerar isso como uma prova da existência divina, porque eu não consigo ver esse belo e harmônico universo. Né? Então, aqui nós temos um primeiro ponto. Para você perceber que o universo é harmônico e é belo, você precisa ter, no primeiro momento, o sentido da visão. Desprovido do sentido da visão, o matemático Saunderson, que é cego desde nascença e que nunca viu coisa nenhuma, ele vai desconsiderar esta prova. O Diderot, porém, curiosamente, ele acrescenta os traços metafísicos do seu materialismo. O que significa isso? Para o Diderot, a harmonia e a beleza do universo, eles são apenas uma pequena parte da humanidade. Então, nós somos como pequenas moscas que vivemos durante muito pouco tempo. A nossa vida é efêmera. Ora, se a nossa vida é efêmera, nós não poderíamos achar que o universo é eternamente belo e harmonioso, mesmo porque o universo ele está em constante transformação, ele produz figuras disformes, o homem é quase como se fosse uma obra do acaso, a própria vida na Terra é como se fosse uma obra do acaso. Houve muitos desastres, muitas falhas, até que surgisse a harmonia e a beleza momentânea, a beleza e a harmonia fugaz que nós observamos no planeta Terra. Então, obviamente que isto não é a prova da existência divina. Aqui o Diderot, no meu entender, ele está juntando a concepção metafísica do cego, que recusa a existência de Deus a partir da prova da harmonia e da beleza do universo, com o seu materialismo. Ou seja, o universo ele não é belo e harmônico, ele pode ser momentaneamente belo e harmônico. No entanto, a natureza está sempre em constante transformação. Nós somos seres limitados e efêmeros, e dentro dessa efemeridade nós observamos uma pontinha do tempo que originou a vida e que originou uma obra que nós consideramos como sendo bela e harmoniosa. No entanto,
Se houver um Criador, esse Criador apenas criou a beleza e a harmonia num pequeno instante da humanidade. Todo o resto da humanidade é uma constante transformação que gera não só apenas momentos belos e harmônicos, como gera momentos desastrosos, seres informes, disformes, gera a não-vida também. Por último, o Diderot vai considerar a seguinte situação. O que aconteceria, uma hipótese, se um cego de nascença ele fosse operado, houvesse uma operação, e essa operação devolvesse a visão ao cego. Pelo que o Diderot dá a entender nesse sentido, isto foi um fato real que ocorreu com o cego. Mas a grande questão do Rousseau é uma questão filosófica, não é uma questão fatual. A questão filosófica do Rousseau é: o cego, ele, obviamente, ele apreendeu e formou as ideias dos objetos a partir do sentido primordial, desenvolvendo o sentido do tato e também desenvolvendo o sentido da audição. Então, se o cego de nascença for operado e for curado totalmente da sua cegueira, quando ele passar a enxergar, ele identificará imediatamente um cubo e uma pirâmide, ele conseguirá diferenciar um cubo de uma pirâmide. A maioria dos grandes filósofos da época diria que é impossível, como, por exemplo, John Locke, que esse cego ele reconheça os objetos, porque os objetos, as ideias desses objetos foram formados pela experiência, e a experiência que o cego tem é basicamente do tato. Ora, quando se acrescenta um novo sentido para apreender a realidade, esse sentido, mais do que ajudar, ele pode atrapalhar. O cego ele pode duvidar dos sentidos, ele pode achar que o sentido da visão o engana, ou ele pode também achar que tanto o sentido do tato quanto o sentido da visão podem enganar. O acréscimo de um novo sentido, de forma enganosa, como pensam as pessoas, no senso comum, ele pode mais confundir uma pessoa do que ajudar. Um sentido do tato pode puxar para um lado e o sentido da visão puxar para o outro, e assim por diante. O Condillac, segundo Rousseau, diria que sim. Assim que o cego formou suas ideias, as ideias geométricas em sua mente, essas ideias elas são universais e, portanto, ele pode, ao ter a visão, ele pode reconhecer através da visão os objetos que ele concebeu na sua mente, tendo como origem o sentido do tato. No entanto, há um novo fator que deve ser considerado, que é o significado da experiência. Ou seja, quando nós formamos a ideia através dos sentidos e da percepção, que são as reuniões dos sentidos, nós não formamos as ideias, mesmo das coisas mais básicas, de uma única vez, segundo Diderot e segundo alguns empiristas. Nós formamos as ideias pouco a pouco, isto é um processo. Então, o olho de uma criança é um olho inexperiente, ele requer uma série de experiências semelhantes que aguçem o olhar e que a façam distinguir não só as figuras geométricas, os objetos com as figuras e as figuras geométricas, como várias outras objetos que compõem a nossa realidade. Assim é o olho do cego, que é recém-descoberto, ou seja, o olho do cego que recupera a visão, sendo que ele nunca teve a visão. Há uma
elaboração há um aprendizado do sentido sobre a realidade. E o que o Diderot também parece querer dizer é o seguinte: os sentidos eles não apenas podem, em conjunto, podem auxiliar nessa apreensão da realidade, como, dependendo da formação intelectual, da formação humana de cada pessoa, ele pode entrar em contradição e confundir. É claro que um homem instruído, como um geômetra, vamos supor que o geômetra Saunderson recuperasse a visão de um modo quase milagroso. As experiências que ele teria, mesmo que ele não reconhecesse os objetos de imediato quando ele recupera a visão, mas com o tempo ele teria um olhar muito mais experimentado, porque ele também é um homem sábio, é um homem que tem um autodesenvolvimento cognitivo. Então, apesar da experiência ser fundamental para que você possa apreender a realidade, é necessário que você tenha uma boa formação intelectual. Isso auxilia também, juntamente com os mais diversos tipos de sentido, a aprender a realidade tal como ela é. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima.